Acabei de mandar a solicitação de novo. Ah, beleza. Obrigado, Blake. Ah, a Emily também me adicionou. Vamos lá, queridos. Hoje nós temos bastante coisa para falar, como sempre, claro, né? Nosso tempo é curto. Pode começar a gravação. Quem está aí? A Marita? Ou é o Gui hoje? Ah, já está gravando. Então tá. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre gases e termodinâmica, tá? Não sei se vai dar tempo de falar tudo, se não der tempo a gente continua mais para frente. Então vamos lá. Então o tema da aula hoje é a aula 5, né? O tema da aula de hoje é gases e termodinâmica. Quem quiser acompanhando, escrevendo comigo, pode ir lá. Gases e termodinâmica. Nós vamos falar sobre o estudo dos gases, tá? Porque os gases, eles se comportam um pouquinho diferente dos sólidos e dos líquidos. Eles têm algumas propriedades interessantes que permitem, por exemplo, gerar energia mecânica, né? Então, por exemplo, se você coloca um gás dentro de um cilindro e aquece, o que acontece? Se esse cilindro é móvel, o que acontece? Se eu coloco um gás dentro de um recipiente e aqueço, o que acontece com esse gás lá dentro? Alguém tem alguma ideia? Ele expande? Ele expande, muito bem. E se você tiver lá dentro um cilindro, um pistão móvel, ele expandindo, ele movimenta esse pistão. Então, ele é capaz de gerar energia útil, energia mecânica, de movimento. Por isso que as máquinas térmicas, por exemplo, geladeira, ar-condicionado, ou mesmo um trem a vapor, né, utilizam os gases para fazer essa movimentação, para gerar energia. Então, nós vamos falar sobre eles, que foram tão importantes na Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial. Vocês já viram a Revolução Industrial, história? Acho que não ainda, né? Eu acho que eu vi no primeiro ano. Eu não. Revolução Industrial foi a revolução que aconteceu na Inglaterra, né, no século XVIII, que impulsionou a economia de todos os países, né? Então, lá no início do século XVIII, a Inglaterra começou a construir máquinas a vapor. E isso fez com que a Inglaterra se tornasse a maior economia mundial, lá no início do século XVIII, né? Então, graças às máquinas a vapor, que usavam o que dentro delas? Gás, tá? A queima do combustível gerava gás e esse gás movimentava os pistões. Então, por isso que nós vamos falar sobre os gases. Hoje em dia, nós temos pouquíssimos trens a vapor, né, funcionando, porque nós temos outros tipos de tecnologia. Mas eles são muito importantes ainda, principalmente onde você tem queima de combustível que gera gás e movimenta. Onde nós temos isso ainda? Queima de combustível que gera um gás que movimenta um pistão que faz algo se movimentar. Os automóveis? Os automóveis, exatamente. Não precisa ir na locomotiva. A locomotiva nem existe mais. Mas os automóveis, né? Então, carro, motocicleta, todos esses aparelhos, ônibus, todos esses aparelhos, eles têm um motor lá dentro que queima um combustível, gera gás, e esses gases movimentam o pistão e movimentam o carro, tá? Então, ainda é a forma mais prática de movimentar um veículo móvel, né? Um veículo pequeno. Ainda é a forma mais prática. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os gases. Os gases, eles têm 3 propriedades importantes. Eu vou falando, quem quiser vai me parando, hein? Então, assim que surgir uma dúvida, vocês vão me parando. Então, vamos falar sobre as propriedades fundamentais dos gases. Tá? Propriedades físicas de um gás. Esse fundo preto é bom? Ou vocês preferem um fundo mais claro? Fica bom esse fundo preto? Fica Sim? bom. Fica assim. Tá.
Então, qual que é a primeira propriedade física de um gás? É o volume, tá? A primeira propriedade física que todo gás tem que ter, na verdade, toda a matéria, né? Isso não é exclusivo do gás. Toda matéria tem volume, tá? E esse volume a gente representa pela letra V maiúscula. Acho que vocês já viram em química, não viram alguma coisa sobre volume? Sim. Ou não? Sim? Volume a gente representa pela letra V maiúscula, tá? E quem sabe me definir o que é volume de algo? Alguém sabe? O que é um volume? É tipo tamanho. Está relacionado com o tamanho, sim. O tamanho em 3 dimensões, né? Quando a gente fala em volume, é em 3 dimensões. Certo? Não existe volume de uma coisa plana. Então, tem que ser uma coisa em 3 dimensões, é o espaço. Então, a gente define o volume como sendo o espaço. Isso, Thalita. Thalita matou. Espaço que ele ocupa. O espaço ocupado pelo gás. Aliás, gente, só um adendo. Eu vi que vocês avaliaram, alguns alunos me avaliaram super bem. Muito obrigado, viu? Agradeço. Essa é a melhor parte do dia, a gente saber que a gente está dando uma boa aula e que vocês gostam. Obrigado mesmo, de coração. A melhor coisa que o professor ouve é elogios. Então, vamos lá. Espaço ocupado pelo gás. Geralmente, e a vantagem do gás é que esse espaço que ele ocupa é sempre do recipiente. Tá? Essa é uma grande vantagem dos gases. Porque um sólido... Nossa, ficou horrível. Do recipiente. Porque um sólido, o que acontece com um sólido? Um sólido ele tem um volume fixo, não tem? Sim ou não? O sólido não tem um volume fixo, porque ele é rígido. Agora, um gás, a vantagem de um gás, por exemplo, se eu solto um gás aqui, a vantagem é que ele expande, ele ocupa o volume do recipiente. Às vezes não é tanto uma vantagem, né? Se for um peido, não é uma vantagem muito grande. Mas, por exemplo, um perfume, né? Se você espirra um perfume, as partículas se espalham por todo o ambiente, ou um desodorante, tá? Então, a vantagem de um gás é que ele ocupa o espaço do recipiente. E essa é uma grande vantagem. E a unidade, qual que é a unidade de medida de volume? Quem sabe? Qual que é a unidade de medida de volume no Sistema Internacional de Medidas? Litro? Não. O litro é fora do padrão, mas tem litro também, né? Mas o padrão é metro cúbico. Porque volume não é em 3 dimensões? É metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, tá? Essa é no Sistema Internacional. E a gente usa muito para gases metro cúbico, tudo bem? Mas tem também o litro. Claro, tem o litro também, tem ml, tem centímetro cúbico. Mas as mais usuais é metro cúbico e litro. 1 metro cúbico vale quantos litros? Vamos só relembrar isso aqui. 1 metro cúbico vale quantos litros? Quem sabe? Ninguém lembra? 1 litro? 10 litros? 1 litro, não. Pensa que o que é 1 metro cúbico? É 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro é grande, né? Se você pegar 1 metro por 1 metro por 1 metro, não vai dar uma caixinha de leite, por exemplo, que tem 1 litro. Vai dar o quê? 1.000 litros. Isso, 1.000 litros, exatamente. 1 metro cúbico é 1.000 litros. E agora a gente vai usar um pouquinho de potência, tá? 1.000 é 10 elevado a quanto? 1.000 é 10 elevado a quanto? 10 à terceira, né? Sim? Ou não? Tudo bem? Vocês já viram potência em matemática? Acho que sim, né? 10 à terceira, 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 à terceira é 1.000 litros. 1.000 litros é 1 metro cúbico. Tem também centímetro cúbico, mas é mais raro aparecer. O que é centímetro cúbico? Se 1 metro cúbico é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, cada metro tem 100 centímetros. Se você fizer 100 centímetros ao cubo, você vai ter 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico é 10 elevado a sexta centímetros cúbicos, ou seja, 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico,
Como um metro tem 100 centímetros, 100 elevado ao cubo é 10 à sexta. Concordam ou não, gente? Ai, misericórdia, não vão se perder, hein? Eu sei que esses números às vezes são chatinhos, né? Mas até aqui tudo bem? Os vestibulares não dão quanto vale um metro cúbico, tá, gente? Isso precisa decorar. Então, presta atenção aqui, ó, no Tituel. Isso precisa decorar, infelizmente. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Isso você tem que saber. A maioria dos vestibulares não dão essa informação, tá? Então, isso é pressuposto que vocês saibam. Então, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Isso precisa saber, sempre. É o que a gente mais vai usar. Tá? O que mais que nós temos? Além do volume, o que um gás tem? O que um gás faz nas paredes do recipiente? O que a gente tem que o gás faz na parede do recipiente? Inclusive, tem um aparelho que se chama panela de Pressão. Pressão. Então, nós vamos falar sobre a pressão. Essa é outra característica que os gases possuem. Pressão é outra propriedade. P minúsculo, tá, gente? Nós vamos usar P minúsculo. Porque P maiúsculo é força-peso. Então, nós vamos usar P minúsculo. O que é pressão? Pressão é justamente a força média que as partículas do gás vão exercer na parede do recipiente, nas paredes do recipiente. Então, o gás tem partículas lá, não tem? O gás tem partículas, tem matéria. Essas partículas vão colidindo com as paredes. Isso vai fazendo uma pressão nas paredes. Claro que quanto mais gás você tiver, e quanto mais agitadas estiverem as partículas, mais pressão vai sendo feita. Então, a pressão, ela corresponde à força... Aqui. A pressão corresponde à força média exercida pelas partículas do gás, né? Pelas partículas do gás sobre as paredes do recipiente. Tudo bem? Então, você tem, por exemplo, você tem uma superfície, e aí você tem um gás aqui, né? Você tem um gás aqui no ambiente. Olha que artístico. E aí o que acontece? Esse gás vai fazer uma força sobre essa superfície. E aqui você tem uma área. Aqui é a área da superfície. Aqui é a força exercida pelo gás nessa superfície. Nós podemos definir a pressão como sendo a força sobre a área. Então, nós podemos definir a pressão, é a força exercida sobre uma área. Então, é a força dividida pela área. Então, pressão, o que é? Uma força exercida numa determinada superfície. Mas a gente não vai usar muito essa fórmula aqui, tá? Neste momento. Porque a pressão do gás já vai ser dada. Eu só estou mostrando isso aqui para falar as unidades de medida de pressão. Força, vocês sabem qual é a unidade de medida? Alguém sabe qual é a unidade de medida de força? Alguém já viu no colégio? Joule? Joule é energia. F. F é força, mas qual a unidade de medida de força? Newton. Alguém já viu? Newton. É um N maiúsculo. E área, qual a unidade de medida de área? E área, como que eu meço área? Metro quadrado. Metro quadrado, muito bem. Então, qual a unidade de medida de pressão? A unidade da pressão é newtons por metro quadrado. Olha que lindo. O nome você dá para o seu filho. Newtons por metro quadrado, no sistema internacional.
Tá? Mas existe outra unidade de pressão. Alguém sabe outra unidade de medida de pressão? ATM. O que é ATM? Atmosferas. Tá? Essa é outra unidade de medida de pressão que nós vamos usar bastante. ATM, que é a atmosfera. Mas a do Sistema Internacional é Newton por metro quadrado. Quanto vale 1 Newton por metro quadrado? 1 Newton por metro quadrado, também outra unidade que a gente usa muito é o Pascal. PA. Então, ao invés de usar Newton por metro quadrado, a gente pode usar o Pascal também. É outra unidade de medida da pressão. Só que 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal. Tá? Esse PA aqui se chama Pascal, que era o nome de um cara que estudou sobre isso, sobre pressões. Tá? O Pascal foi um cientista que estudou sobre a pressão, e aí, em homenagem a ele, assim como Newton também era um cientista, né, inglês, Isaac Newton, em homenagem a ele, a unidade de pressão ficou Pascal também. Só que 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal. Tudo bem? E 1 ATM? Quanto vale 1 ATM? Uma atmosfera de pressão. Uma atmosfera de pressão vale 10, aproximadamente, 10 elevado a quinta pascais. Dez elevado à quinta. O que é 10 elevado à quinta? 100 mil, né? 100 mil pascais. Então, 1 ATM vale 100 mil pascais. É isso que a gente mais vai usar aqui. Certo? Alguém se perdeu? Tá de boa por enquanto. Sim. Tá. Então, ó, vamos lá. Volume, então voltando. Volume é o espaço que o gás vai ocupar. O volume em metro cúbico ou litro. 1 metro cúbico são 1000 litros. Pressão é a força que o gás vai exercer nas paredes do recipiente, sobre uma superfície. Então, qual a unidade de medida de pressão? Newton por metro quadrado ou ATM. Vou pôr até aqui um grifadinho. Certo? Quanto equivale 1 Newton por metro quadrado? É a mesma coisa que 1 Pascal. E 1 ATM vale 10 a quinta pascais. Isso aqui é só conversão. Geralmente, o ATM os vestibulares dão. 1 ATM valendo 10 a quinta pascal, isso os vestibulares dão geralmente, tá? Muito raro o vestibular não dar esse valor. Agora, do volume, eles não dão. 1 metro cúbico é 1000 litros, isso você tem que saber. Mas esse da pressão, geralmente, eles dão, tá bom? E qual a outra propriedade que o gás tem, que nós vimos nas aulas anteriores? Qual que é a outra propriedade que o gás tem, além de volume e de pressão? Que nós vimos nas aulas anteriores que toda matéria tem. Densidade? Tem densidade também. Mas eu quero outra propriedade que nós vimos. Tem densidade também, sim. Massa? Tem massa também. Mas eu quero outra. Uma que vai ser mais interessante para a gente. Vixe, A não gente sei. viu nas aulas anteriores, gente. O que toda matéria tem que ter? A temperatura? Temperatura. Muito bem, arrasou, Ana. Temperatura. Essa aqui vai ser mais importante para a gente. Temperatura. Que a gente representa com que letra mesmo? T maiúsculo, né? O que é temperatura mesmo? Quem lembra? O que é a definição de temperatura? Como a gente define temperatura? Elevação de grau? Elevação do grau do quê? Tá quase. Elevação do grau do quê? O que acontece quando aumenta a temperatura de um objeto? O que acontece com as partículas? Elas expandem? Não, o material expande, mas e as partículas que estão lá? Se Quando agita. aumenta a temperatura, se agitam mais. E quanto mais frio, se agitam menos. Lembra que nós falamos, então, a temperatura, o que ela indica? Ela indica
o grau de agitação das partículas. Qual que é a unidade de medida de temperatura que nós vimos? Isso aqui nós vimos na primeira aula, hein? Qual que é a unidade do Sistema Internacional de Temperatura? É o grau Celsius? É o Kelvin. Kelvin, eu acho, né? Kelvin, muito bem. É o K maiúsculo, lembra? Lembra que não tem grau, hein? Agora nós vamos usar muito Kelvin. Nós não vamos usar grau Celsius, diferente de calorimetria, que a gente usava muito grau Celsius, né? Agora a gente vai usar mais o Kelvin. Então, a gente vai usar bastante o Kelvin. Porque os gases têm temperaturas mais elevadas. E aí, o que nós vamos... Mas nós também temos o grau Celsius, graus Fahrenheit. Quem lembra como que eu transformo grau Celsius para Kelvin? Se eu tenho 100 graus Celsius, como que eu passo para Kelvin? Alguém lembra como faz? Só adicionar o número. Adicionar o número. 273. Isso! Ai, que orgulho! Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Não sei se vocês lembram. Então, a temperatura em Kelvin é só pegar a temperatura em Celsius e adicionar 273. Tá? Então, se eu tiver 100 graus Celsius, é 373 kelvins. Se eu tiver 27 graus Celsius, 300 kelvins. Tudo bem? A temperatura tem que ser sempre em Kelvin, no gás. A gente sempre vai usar a escala Kelvin. Tá bom? Todo mundo sabe o que é SI, que eu estou escrevendo aqui, gente? SI é Sistema Internacional. Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Podemos avançar? Sim? Então, resumindo, quais são as 3 características que nós vamos ver mais no gás? Volume, pressão e temperatura. Então, todo gás tem que ter essas 3 propriedades físicas: volume, pressão e temperatura. Claro, tem massa também, tem densidade. Vocês falaram massa, densidade, o gás também tem isso, tá? Só que a gente não vai trabalhar tanto com isso. Então, a gente vai trabalhar mais com a pressão, com o volume e com a temperatura. Prof, o gás tem alguma coisa a ver com dilatação? O gás dilata. Quando ele esquenta, ele aumenta o volume, sim. Ele dilata. Tá, obrigada. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Peraí. Vamos ver agora, então, o que acontece quando um gás se transforma. Então, vamos pegar aqui que você tem um recipiente. Vou pegar um recipiente cilíndrico. Vamos pegar um recipiente cilíndrico. Aqui dentro você tem gás. Também. Que artístico. Sou Picasso, gente. Quem é Picasso perto de mim? Tarsila? Nem sei quem é. Então, vamos lá. Ó. Aqui tem um gás aqui dentro. Esse gás, se ele está num estado inicial, o que ele tem que ter? Ele tem que ter uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Tá? Então, o que define o gás estar no estado físico? Ele tem que ter uma pressão, tem que ter um volume, tem que ter uma temperatura. Concorda comigo ou não? Então, eu vou colocar PI, VI, TI. O que é PI, VI, TI? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, do estado inicial. Se esse gás mudar de estado físico, ele vai sofrer o que nós chamamos de transformação. Então, se ele sofrer uma transformação, ele vai mudar de estado físico. Ele vai mudar de estado. De estado físico não, vai mudar de estado. Continua sendo gás. O que vai acontecer? Se você mudar qualquer uma dessas 3 variáveis, obrigatoriamente outra tem que variar também, junto. Então, vamos supor que aqui vai aumentar o volume. Vamos supor que aumentou o volume aqui do gás.
Tá aqui, dá para perceber, né? Oi. Você pode repetir essa última parte, por favor? Sim, claro. Deixa eu só terminar aqui meu desenho artístico. Tá aqui, ó. Vamos supor, você tem aqui uma massa de gás. Aqui dentro você tem gás. Dentro desse cilindro, você tem gás. Ele está no estado inicial, ou seja, tem uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. Se de repente acontece alguma transformação nesse gás, sei lá, por exemplo, eu esquento esse gás. Posso esquentar, posso fornecer calor para esse gás. Se esquentar, o que vai acontecer? Provavelmente o volume dele vai aumentar. Se não tiver nada segurando, o que vai acontecer quando eu esquentar? O volume dele vai aumentar. Concorda ou não? Ele vai expandir. E aí, aumentando, o que vai acontecer? Ele vai passar para um outro estado. Um estado final. O que mudou nesse estado final? Pode mudar tudo. Pode mudar a pressão, volume e a temperatura. Ou pode mudar dois. O que não pode acontecer é mudar um desses e os outros dois ficarem fixos. Então, vamos supor, aumentou o volume. Tá? Então, eu tenho PF, VF, TF. Aumentou o volume. Se eu fornecer calor, vamos supor que aumentou a temperatura também. A pressão pode ter ficado constante. Pode ser a mesma pressão, nos dois casos. Mas aumentando o volume, vai ter que aumentar a temperatura. Ou aumentando a temperatura, vai ter que aumentar a pressão. Ou aumentando a pressão, pode ter aumentado o volume. Sempre dois vão mudar. Um pode ficar constante, ou os três podem mudar. As três grandezas, pressão, volume e temperatura, as três podem variar, podem mudar. Mas pode ser que uma fique constante. Se uma fica constante, as outras duas têm que variar. Tudo bem? Deu para entender? Sim ou não? Tudo bem, gente? Alguém está perdido? Tá de boa, professor. Bom, qual a relação que nós vamos ter, então, com o estado inicial e o estado final? Então, nós podemos relacionar o estado inicial com o estado final. Nós podemos relacionar essas três grandezas do estado inicial com o estado final. Como que eu vou relacionar essas duas? Eu posso fazer o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura. O produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura tem que ser igual no estado inicial e no estado final. Tudo bem? Isso aqui foi provado experimentalmente. Então, o produto da pressão do gás pelo volume que esse gás ocupa, dividido pela temperatura, tem que ser igual no estado inicial e no estado final. Então, é assim que nós relacionamos um estado com o outro. Você pode fazer PI vezes VI dividido por TI é igual a PF vezes VF dividido por TF. PF não é prato feito não, tá, gente? É pressão final. Nossa piada foi ruim. Foi nível Guilherme. Então, ó, PI vezes VI dividido por TI é igual a PF vezes VF dividido por TF. Isso aqui nós chamamos de Lei Geral dos Gases. Lei Geral dos Gases. Vocês vão aprender isso em Química também, talvez. Tudo bem ou não? Deu para entender como eu relaciono o estado inicial com o estado final? Então, você vai fazer sempre o produto da pressão pelo volume, dividido pela temperatura, tem que ser igual ao produto da pressão dividido pela temperatura. Pressão por volume dividido pela temperatura. Em qualquer estado, sempre de um estado, pode ser de um estado A para um estado B, pode ser do estado A para o estado C, pode ser de um estado inicial para um final. Qualquer estado que o gás esteja, você pode fazer sempre PI vezes VI dividido por TI igual a PF vezes VF dividido por TF. Certo? Você sobe só um pouquinho, só para tirar um print. Sim, sim. Mas o senhor vai Depois eu mandar publico também. lá no grupo? Eu publico. Ah, Eu coloco lá no grupo e coloco também no Drive. Pode deixar. tá. É que eu já tô montando no caderno já. Ah, sim, sim. Eu gosto também. Eu gosto quando vocês escrevem.
que aí memoriza mais. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os tipos de transformações gasosas. Então, tipos de transformações gasosas. Então, tipos de transformações gasosas. Porque nós falamos, então, que quando o gás sofre uma transformação, muda o estado, né? Mas existem os tipos específicos de transformação. Ele pode sofrer qualquer transformação e mudar o estado inicial para o final. Pode ser qualquer transformação que mude todas as variáveis, pressão, volume e temperatura. Pode mudar os três. Mas existem alguns tipos específicos. Por exemplo, existe o tipo que o volume fica constante. Quando o volume fica constante, nós chamamos a transformação de isocórica ou isométrica. O que é uma transformação isométrica? Olha o nome, isométrica. Iso é de igual, não é? Iso é de igual, e métrica de medida. Então, isométrica, o que permanece igual nessa transformação? O que permanece sempre igual nessa transformação? É o volume, é a medida do gás, o volume. Tá? Então, essa aqui, o volume é constante. O volume permanece constante durante toda a transformação. Então, nessa transformação, o volume permanece fixo. E quem que vai variar, então? Se o volume fica fixo, quem que vai variar? Se o volume fica fixo, quem vai variar, gente? A pressão e A a temperatura. A pressão e a temperatura variam. Porque não tem como um só variar. Concorda comigo? Não tem como um só variar. Então, se o volume é fixo, a pressão e a temperatura variam. Como que eles variam? Vamos colocar aqui. PI, VI, dividido por TI, é igual a... Então, PI vezes VI, dividido por TI, é igual a PF vezes VF, dividido por TF. O que é igual dos dois lados? O que vai ser igual no início e no fim, nessa transformação? O que vai ser igual no início e no fim, nessa transformação? É o volume. Falar, gente. É o volume. Se o volume é o mesmo, eu posso cancelar dos dois lados, não posso? Não é uma igualdade? Sim. Sim? Então, o que nós ficamos? PI dividido por TI, fica só PI dividido por TI é igual a PF dividido por TF. Sim ou não? Então, o que acontece se, por exemplo, a pressão aumenta? Então, o que acontece, por exemplo, se a pressão aumenta? Varia O que tem que acontecer com a temperatura? Não, o volume não varia. O volume é constante. Se a pressão aumenta, o que vai acontecer com a temperatura para manter igual? Diminuir, aumentar? Aumentar. É uma divisão, né? Então, se você aumentar em cima, que é a pressão, o que tem que acontecer embaixo para manter igual? Aumentar a temperatura também. Concordam ou não, gente? Sim? Não é uma divisão? Pressão dividido por temperatura. Vamos supor que seja 10 dividido por 2. 10 dividido por 2. Isso dá 5. Vamos supor que você aumenta em cima, aumenta a pressão. Vamos supor que eu aumento 10 vezes. Vai para 100. Para isso permanecer igual, o que tem que acontecer com a temperatura? Também tem que aumentar 10 vezes, vai para 20. Para manter a igualdade, concorda ou não? Então, aumentando a pressão, aumenta a temperatura.
Então, vamos montar... E se eu tivesse isso num gráfico? Vamos montar um gráficozinho. Geralmente, isso aqui vem num gráfico, tá, gente? Um gráfico de quê? Por quê? Não dá para a gente representar os três. Não dá para representar no mesmo gráfico pressão, volume e temperatura. Então, a gente tem que escolher dois para representar. O mais comum é pressão por volume. Esse é o mais comum de aparecer. Pressão por volume. Pressão na vertical e volume no eixo horizontal. Como que ficaria essa transformação do estado inicial para o estado final? O volume é constante. O volume não muda. E a pressão, vamos supor que a pressão está aumentando. Então, você vai ter aqui uma reta vertical. Aqui vai estar a pressão final, aqui a pressão inicial. A gente vai ter, nesse caso, uma reta vertical. Concordam ou não, gente? Sim. Sim? Todo mundo consegue entender por que esse gráfico fica na vertical, assim? Então, ele fica na vertical. De novo? Claro. Então, ó, como o volume é constante, nessa transformação o volume é constante, não é? Então, o volume inicial é o mesmo que o final. O volume não muda. O volume não muda. Se o volume não muda... Se o volume não muda, ele tem que ficar na vertical, enquanto a pressão vai aumentando. Então, a pressão vai aumentar do estado inicial para o estado final e o volume fica fixo. Se a pressão diminuísse, aí seria para baixo. Seria do início para o fim, seria para baixo. Como está subindo, como a pressão está aumentando, aí vai ser uma reta vertical para cima. Sim ou não? Aqui a pressão está aumentando. E o volume é fixo. Ah, entendi. Deu para pegar? Ótimo. Mas e se fosse um gráfico? E se fosse aqui, vamos supor que seja volume por temperatura? Aí fica diferente. Vamos supor que eu coloque volume na vertical e temperatura na horizontal. Como que ficaria isso? O volume fica fixo, né? Então, o volume é fixo. E a temperatura, o que acontece? Se a pressão está aumentando, a temperatura também está aumentando. Então, a temperatura aumenta. Agora, ficaria como? Ficaria um gráfico na horizontal. Uhum. Concorda comigo, gente, que agora fica na horizontal? Por que fica na horizontal? Porque eu mudei o eixo. Eu coloquei na vertical, eu coloquei o volume, na horizontal, eu coloquei temperatura. Nesse caso, como o volume é constante, o volume vai ficar na horizontal. Por quê? Porque o volume está no eixo vertical. Então, aqui o volume não pode mudar, né, durante essa transformação. Mas a temperatura, o que acontece com ela? Aumenta. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Então, vejam que esses dois gráficos representam a mesma coisa, gente. Esses dois gráficos estão representando a mesma transformação. Qual a diferença do da esquerda para o da direita? A diferença é que os eixos são diferentes. No primeiro, você tem pressão por volume. No segundo, você tem volume por temperatura. Ah, posso fazer volume por pressão? Também pode. Posso fazer temperatura por volume? Também pode. Você pode fazer o gráfico que você quiser. Só que tem que entender que esses dois são a mesma coisa. Sim ou não? Deu para entender que esses dois são a mesma coisa? É o mesmo processo? É a mesma transformação? Que transformação é essa? Isométrica. O que é uma transformação isométrica? Ou isocórica, que também aparece nos vestibulares. Pode aparecer esses dois nomes, tá? Isométrica ou
isocórica. Podia ser só isométrica, né? Não sei porque complicam a vida das pessoas. Certo? Esse volume é constante. Se o volume é constante, pressão e temperatura variam. Como que varia? Aumentando a pressão, aumenta a temperatura. A gente vai fazer uns exercícios depois, tá? Vamos agora para o segundo tipo de transformação. Qual que é o segundo tipo de transformação? Professor, só uma pergunta. Ah. Esse aí que se escreveu em vermelho aumenta. Significa que está aumentando a pressão e a temperatura? Isso, significa que se aumentar a pressão, o que tem que acontecer com a temperatura? Aumentar. Tem que aumentar. Então, significa que se aumenta a pressão, a temperatura também aumenta. Se diminui a pressão, o que acontece com a temperatura? Também diminui. Tudo bem? Beleza. Porque é uma divisão. É pressão dividida por temperatura. Fala. É que fica um pouco abstrato, mas é praticamente... Eu tô começando a pegar um pouco mais agora, mas é praticamente você pegar, tipo, um pistão, aí o seu intuito é deixar ele na mesma posição que ele tá, né? Só que a temperatura pode variar e a pressão também, né, do pistão. Só que você tem que deixar exatamente onde ele tá, o ponto. Então, se aumenta a temperatura, vai dilatar mais. Então, você tem que aumentar a pressão para ele ficar na localização exata ali. E se aumentar a pressão, você vai aumentar a temperatura. Exatamente. Se você mantém o volume do recipiente fixo e você esquenta... Aliás, vou mostrar um simuladorzinho aqui. Eu ia mostrar depois, ó, mas vou mostrar agora. Então, vou mostrar esse site aqui e vou mandar para vocês no bate-papo depois. Então, esse site aqui dá para a gente simular isso aqui. Eu tenho um recipiente aqui fechado, vou colocar um gás aqui dentro, ó. Olha que bonitinho, dá para você bombear um gás lá dentro. Olha que legal. Aí as partículas vão se espalhando ali, ó. Qual que é o volume que elas vão ocupar nesse caso? Qual é o volume que elas vão ocupar? Qual é o volume do gás nesse caso? O volume do recipiente, né, gente? O volume do gás nesse caso é o volume do recipiente. Vamos supor aqui está a pressão, ó. Qual que é a pressão que está atingindo aqui esse gás? 14 atm. Estão vendo aí? Ou está muito pequeno? Dá pra Deixa ver. Vou ver se eu consigo dar um zoomzinho. A gente consegue dar zoom. Ah, vocês conseguem? Ótimo. Então, vamos lá. Aqui... mas eu queria dar aqui na minha tela. Bom, enfim. Então, aqui está o gás, ó. Qual é a pressão que está aqui? 14 atmosferas, dá para ver? 14 atm. E qual é a temperatura que está esse gás? Qual a temperatura que está esse gás aí dentro? 300 K. 300 kelvins. 300 kelvins. 300 kelvins seriam quantos graus Celsius? Tira 273, 27 graus Celsius. Temperatura ambiente, mais ou menos, né? Então, aqui eu tenho o experimento da temperatura ambiente, 27 graus Celsius, a pressão está 14 atmosferas, 14 atm. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou manter o volume fixo, ó, eu vou manter constante o volume, estão vendo? Aqui em cima tem um botão aqui, ó, manter constante, dá para ver? Aí eu vou manter o volume constante. Ó, tá vendo que só some essa mãozinha aqui, porque eu não posso mudar o volume. O volume é fixo. Esse gás está dentro dessa caixa. Está fixo, está preso. Se eu esquentar esse gás, o que vai acontecer com a temperatura? Se eu esquentar esse gás, o que vai acontecer com a temperatura? Vai subir. Vai subir. E as partículas vão se agitar mais ou menos? Mais. Vão se agitar mais. E o que vai acontecer com a força que elas vão fazer na parede? Vai expandir a parede. Dilatar. Vai fazer mais pressão na parede, só que não tem como aumentar a parede, porque está fixa. É como se fosse uma panela de pressão. Não tem como expandir a parede, porque está fixo o recipiente. O volume está fixo. Então, se eu aumentar, o que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar. Então, ó, é o que acontece na panela de pressão. Eu vou
Eu vou tentar dobrar a temperatura, vamos ver se eu consigo. Tá vendo que a temperatura está aumentando? Sim. Eu vou pôr 600. Quanto que é o dobro de 300? 600, né? Pera. Não. Passou. É difícil. Cara. Passou. Aí, consegui. 600 kelvins, ó. 600 kelvins. O que aconteceu com a pressão? Olha aí a pressão. Quanto que está o valor da pressão? 28. 28. Dobrando a temperatura, o que aconteceu com a pressão? Dobrou também. Dobrou também. Por quê? Porque é uma divisão. É o que a gente acabou de ver. É uma divisão. Ou seja, deixa eu voltar lá. Ou seja, aumentando a pressão, aumenta a temperatura. E se eu diminuir a pressão? E se eu esfriar agora, voltar lá? Se eu esfriar, reduzir para metade, o que vai acontecer com a pressão? Vai diminuir também. Vai diminuir pela metade. Por que vai diminuir a pressão? Porque as partículas vão ficar menos agitadas, vai fazer menos pressão no recipiente. É assim que funciona uma panela de pressão. Porque você vai esquentando o gás lá dentro, vai aumentando a pressão. Isso faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Tá? Ou mesmo numa geladeira. A geladeira, todo mundo já fechou, já abriu uma geladeira, fechou e depois via que não dava para abrir de novo, né? Se você vai tentar abrir uma geladeira logo depois que você fecha, você consegue abrir? Conseguir até consegue, mas você leva a geladeira junto. Você tem que fazer muita força. Boa, Evelyn. Você tem que fazer muita força. Por quê? Quando você abre a geladeira, entra ar quente. Entra o ar mais quente. Certo? Que vai estar a temperatura ambiente e pressão ambiente. O ar vai entrar lá dentro, com a temperatura ambiente e pressão ambiente. Quando você fechar, esse ar vai ficar preso. O volume de gás vai ficar preso, vai ficar lá dentro. O que vai acontecer com a temperatura? Vai abaixar. Esse gás vai esfriar, não vai? E o que acontece com a pressão do ar lá dentro? Vai cair também. Então, a pressão do ar de fora, que empurra a porta para... A pressão do ar de fora vai ficar maior que a de dentro. E aí fica mais difícil puxar. Não sei se deu para entender isso. Deu? A pressão do ar de fora vai ficar maior que a pressão do ar lá dentro. E como o ar de fora vai fazer mais pressão na porta, é mais difícil você puxar para trás. Então, por isso que é bem mais difícil quando você fecha, puxar a porta da geladeira. Ai, tem umas galera saindo. Tá muito difícil, gente. É a Então, vamos forma. lá. Qual que é outro tipo de transformação? Ai, meu Deus, preciso falar das outras transformações. Transformação isobárica. O que vocês acham que é uma transformação isobárica? O que vai manter constante? A pressão? A pressão, tá? Quando a gente fala de bárica, é de pressão. Então, isobárica, a pressão se mantém constante. Mas se a pressão se manter constante, o que vai variar, então? O O volume que vai variar? e a temperatura. O volume e a temperatura. Muito bem. O volume e a temperatura variam. Variando o volume e a temperatura, então vamos escrever de novo. PI vezes VI dividido por TI é igual a PF vezes VF dividido por TF. O que vai se manter constante nos dois lados da igualdade? O que vai ser igual no início e no fim? A pressão. Agora é a pressão, posso cortar. Então, o que eu vou ficar aqui? VI dividido por TI igual a VF dividido por TF. Sim ou não? Então, é a mesma expressão de cima. O que vai acontecer, então, se o volume aumenta? O que acontece com a temperatura do gás? Tem que aumentar ou diminuir? Também aumenta. É igualzinho em cima, né? De cima. Só que agora eu estou falando de volume e temperatura, tá, gente? Porque a pressão é constante. Agora eu estou falando de volume e temperatura, porque a pressão se mantém constante. Certo?
Então, ó, aumentando o volume implica aumentar a temperatura. E diminuir o volume implica que a temperatura diminui. Certo? Vamos pôr no gráfico de novo. Vamos pôr no gráfico. Agora eu vou fazer mesmo gráfico de cima. Eu vou fazer pressão, volume e temperatura. Eu vou fazer os mesmos de cima. Pressão em função do volume. E vou fazer volume em função da temperatura. Vamos ver como é que fica esses gráficos. Como que fica o primeiro gráfico? Já que a pressão é constante, né? Ele vai sempre subir. Sempre subir, mas a pressão não é fixa. Aí. Então, o que vai acontecer com o volume? Se o volume aumenta e a pressão é fixa? Vai ser uma reta horizontal. Concordam comigo? Sim. Por que vai ficar uma reta na horizontal? Porque a pressão é fixa, mas o volume varia. Certo? Tudo bem? Isso aqui ou não? Tudo bem esse gráfico? Tudo bem. Nossa, não senti muita firmeza, mas tudo bem. E no do lado? Como que fica o do lado? O do lado, o que acontece com o volume? O volume aumenta, a temperatura aumenta. Agora sim, é uma reta crescente. Agora é o que quem falou? Evelyn? Ou Ana? Agora Fui sim eu. Foi Evelyn. Agora sim, Evelyn, é uma reta crescente. Por quê? Porque os dois vão aumentar. O volume aumentando, a temperatura aumenta. Não tem pressão nesse gráfico. De volume por temperatura não tem pressão. Mas tem volume e temperatura. Então, aumentando o volume, aumenta a temperatura também. Então, como que fica? Fica assim, ó. Então, aqui eu tenho o volume inicial. Aqui eu tenho a temperatura inicial. Aqui eu vou ter o volume final, que está aumentando. E aqui eu tenho a temperatura final, que está aumentando. Tá? E nós ficamos com um gráfico desse jeito aqui. Tudo bem? Sim. Deu para entender que esses dois é a mesma coisa, gente? Esses dois gráficos são o mesmo processo. Que transformação que está acontecendo nesses dois gráficos? Isobárica. A pressão é constante. Certo? Agora vamos para a última transformação. Qual que faltou agora? Falta uma transformação que quem fica constante? A temperatura? Temperatura. Transformação. Essa é mais fácil de descobrir. Transformação isotérmica. Isotérmica. Sim? Isotérmica. Ah, deixa eu voltar lá no aplicativo. Vamos ver uma transformação isobárica. Peraí, deixa eu voltar aqui no aplicativo. Vamos ver uma transformação isobárica. Isobárica é pressão constante, né? Deixa eu colocar o gás aqui dentro. Mas que aplicativo legal. Vou passar para vocês no bate-papo depois. Dá para vocês ficarem brincando em casa. É muito massa. Não tem que fazer mesmo na pandemia. Fica brincando aí com o aplicativo. Tenho 300 lições para fazer. Ai, paciência, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, vamos ver aqui. Qual que é a pressão que está aqui? 8,4, né? Dá para ver, gente?
8,4. Dá. Qual a temperatura? Temperatura inicial, 300 kelvins, temperatura ambiente, 27 graus Celsius. Agora vamos deixar a pressão constante e eu vou variar a temperatura. Vou manter a pressão constante e vou variar a temperatura. Isso aqui, pera. Aqui, ó, pressão constante, vou variar a temperatura. O que vai acontecer se a pressão vai ter que se manter constante? Se eu esquentar essas moléculas, o que vai acontecer com o volume? Ele vai aumentar? Ele vai aumentar. Então, vamos... Ué. Calma. É isso aqui mesmo. Ah, olha aqui, ó. Deu para ver? Ó, vou diminuir a temperatura, ó. Qual que é a temperatura que está aqui? 450 kelvins. Vamos diminuir a temperatura. O que vai acontecer com o volume? Por que o volume não mudou? Ah, eu não mantive constante. Ó, vou fazer de novo, peraí. Aumentando a temperatura, aumenta o volume, dá para ver? Diminuindo a temperatura, diminui o volume. Olha que bonitinho. Faz de novo? Faço. Ó, veja que a pressão está constante, ó. Dá para ver a pressão ali, ó? A pressão está se mantendo constante. Essa pressão seria as bolinhas azuis, né? Seria a força que elas fazem na parede, no recipiente. É o que causa a pressão. As bolinhas azuis são as partículas do gás. Ih, ficou muito baixa a pressão. Então, vamos lá. Vamos ver agora a isotérmica. Transformação isotérmica, então. O que é isotérmica? O que é uma transformação isotérmica? Temperatura constante. Temperatura do gás se mantém constante. Mas então o que varia? A pressão e o volume. A pressão e o volume variam. Certo? Agora vamos escrever de novo. PI vezes VI dividido por TI igual a PF vezes VF dividido por TF. O que é igual dos dois lados? Agora? O que é igual no início e no fim? A temperatura. Vamos ver. A temperatura. Então, cancela aqui. Agora fica uma expressão diferente da de cima. Fica PI vezes VI igual a PF vezes VF. Agora é um produto. O que acontece se a pressão desse produto aumenta? O que acontece se a pressão aumenta? O que vai acontecer com o volume? O que vai Ele acontecer continua com o volume? igual? Não aumenta, né? Não pode ficar igual, porque se é um produto e é igual dos dois lados, se você aumentar a pressão, o que tem que acontecer com o volume para manter igual esse produto? Ele aumenta Tem que também. diminuir. Não. Diminui. Pensa comigo, por exemplo, 2 vezes 5. Dá 10, não é? Dá 10. Se eu aumentar o 2, vamos supor que eu vou aumentar o 2 para 4. O que tem que acontecer com o 5 para ficar 10, para continuar sendo 10? O que Faço tem a que mínima acontecer? ideia. Ué, se eu aumentei o 2 para 4, tem que multiplicar algum número que vai dar 10. Que número é esse? Vou fazer um exemplo, mas... Vou fazer 2 vezes 10.
2 vezes 10 dá quanto, gente? 2 20. vezes 10 dá quanto? 20. 20. Vamos supor que eu aumente o 2 para 4. Que número que multiplicado por 4 continua 20? 5. Então, o que acontece com o outro número? Para manter o mesmo produto? Tem que diminuir. Então, aumentando isso aqui, diminui isso aqui. Concorda ou não? Para continuar o mesmo produto? Deu para entender? Deu. São Ainda ficou um inversamente pouco confuso. proporcionais. Porque você não está falando que PI vezes VI tem que ser igual a PF vezes VF? Se você aumentar a pressão, obrigatoriamente, o que vai acontecer com o volume? Ele tem que diminuir, porque senão o produto não fica igual. Porque se você aumentar um e aumentar o outro, o produto vai ficar maior e não vai se manter igual dos dois lados. Então, aumentando um, diminui o outro, obrigatoriamente. Então, aumentando a pressão, diminui o volume. E aumentando e diminuindo a pressão, o que acontece com o volume? Aumenta? Aumenta o volume. Pensa, por exemplo, numa seringa. Ó, essa transformação dá para a gente ver numa seringa. Pensa numa seringa. Você tapa a seringa com o dedo. Deixa a seringa toda aberta. Você puxa o êmbolo da seringa, deixa o êmbolo lá embaixo, deixa a seringa e tapa com o dedo. O que acontece quando você aperta, empurra? Quando você tapa a pontinha... Todo mundo já fez isso ou não? Você não Quando consegue tapa apertar porque tem muita pressão lá dentro. o volume, o que vai acontecendo com o volume do gás lá dentro? Vai diminuindo. E a pressão, o que vai acontecendo com a pressão? Vai aumentando. Vai aumentando. Não fica mais difícil empurrar? Chega uma hora que fica muito difícil empurrar. Alguém tem uma seringa Adorava em casa? fazer Testa. Alguém tem uma seringa em casa? Testa para ver. Pega a seringa, tapa a ponta e tenta empurrar. Quando você vai empurrando, vai diminuindo o volume. O gás lá dentro vai diminuindo o volume. E o que acontece com a pressão? Vai ficando muito alta. E a temperatura é constante, porque não está esquentando, né? A temperatura é constante. Então, esse é um exemplo de transformação isotérmica. Diminuindo o volume, aumenta a pressão. Quer ver? Ó, vou voltar lá no simuladorzinho. Vou pôr aqui, ó. 9 ATMs. Que tem hora que eu consigo fazer exato, tem hora que eu não consigo. 9 ATMs, estão vendo aí? 9 ATMs de pressão. E qual que é a temperatura? Temperatura 27 graus, 300 kelvins. Agora eu vou manter a temperatura constante. Olha aqui, ó. Eu vou manter a temperatura constante. Mantendo a temperatura constante, o que vai acontecer se eu diminuir o volume? O que vai acontecer com a pressão? Ela aumenta. Ó, vou diminuir o volume aqui. Vou reduzir pela metade. Será que dá? Ó, deu certinho. O que aconteceu com a pressão? Reduzindo o volume pela metade, a pressão Aumenta. aumentou quanto? Dobrou. Não era 9? Foi para 18. Vamos ver se eu consigo voltar. Não. Aqui, ó. Era aqui, 9. Tá vendo? Era 9. Tava assim. Vou diminuir o volume pela metade. Dá para ver? Ó, diminuir pela metade. O que vai acontecer com a pressão? Vai dobrar. Por quê? Você vai ter mais pressão no recipiente. E se eu aumentar o volume? E se eu dobrar o volume? Ao invés de reduzir o volume pela metade? O que vai acontecer com a pressão se eu dobrar o volume? Vai diminuir a metade, né? Vai diminuir a metade. Eu não consigo dobrar. Não cabe. Mas deu para ver aqui, ó. Não deu que reduziu a pressão? Então, elas são inversamente proporcionais, né? Isso. Nesse caso, pressão e volume são inversamente proporcionais. Entendi. Muito bem. Como que fica um gráfico, então, disso? Então, vamos lá. Esse gráfico é um pouquinho diferente. Pressão e volume. Aqui eu vou pôr volume e temperatura. O que é constante mesmo? Temperatura, né?
A temperatura é constante. Vamos fazer da direita primeiro. Se a temperatura é constante, o que acontece se o volume aumenta? Como que vai ficar esse... Como que vai ficar esse gráfico, gente? Ah, travou minha tela. Vocês não estão vendo minha tela, mas travou, peraí. Travou a tela onde você tá escrevendo. Peraí, vou parar de compartilhar e vou começar de novo. Acho que é minha internet. Vamos ver se vai agora de novo. Oi, vamos lá? Deixa eu ver. Tá aparecendo para vocês? Não, né? Não. Ixi, aconteceu. Vou tentar mais uma vez. Espera aí. Ué, não sei por que não está aparecendo. Vocês não estão vendo, né? A gente tá vendo você compartilhando a tela, mas não a lousa. Ixi. Peraí, vou tentar entrar de novo. Pera, calma aí, gente. Acho que é a internet. Ah, não sei o que está acontecendo. Que doido. Não, preciso terminar. O que eu faço agora, gente? Espera. Não estou conseguindo compartilhar. A Thalita tá falando pra você tentar sair da reunião e voltar. Eu acabei de fazer isso. Ah, agora acho que vai, peraí. Ah, agora foi. Foi? Dá para ver agora? Foi. Ah, graças a Deus. Então, vamos lá, do I para o F. Voltando lá para o gráfico. Volume por temperatura. Temperatura é constante, volume aumenta. Então, vai ficar uma reta vertical, concordam? Sim. Sim ou não, gente? Temperatura é constante. A temperatura está no eixo horizontal. O volume está aumentando. Então, vai ficar uma reta vertical. Porque o volume está aumentando, mas a temperatura é constante, ó. Agora, como que fica um gráfico de pressão por volume? Isso é um pouquinho diferente. Porque o que acontece com o volume? Se o volume aumenta, o que acontece? Isso. Se o volume aumenta, o que acontece com a temperatura? Desculpa, se o volume aumenta, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Desce. Então, aqui vai ficar o ponto inicial. E aqui vai ficar o ponto final. Conseguem visualizar?
Só que aí não vai ser uma reta. Por que que não vai ser uma reta? Porque não pode ter volume zero e pressão zero. Não pode ter volume zero e nem pressão zero. Então, esse gráfico, ele fica uma curvinha assim, ó, bonitinho. Ele desce, aí ele fica uma curvinha. Isso aqui se chama uma hipérbole. Ele fica uma curvinha assim, ó. Não é reto. Não é uma reta, tá, gente? É um decrescimento inversamente proporcional. Então, aumentando o volume, diminui a pressão. E aí fica uma curvinha assim, deitadinha. Certo? Isso aqui se chama isoterma. Só para a gente terminar. Ficou claro as três transformações? Deu para entender a diferença entre as três transformações? Isométrica, isobárica e isotérmica? Sim? Isométrica, isobárica. Sim, deu para entender a diferença entre isotérmica, isobárica e isométrica. Então, voltando. Isométrica, volume constante. Isobárica, pressão constante. Isotérmica, temperatura constante. Tá? E tem um último tópico, que é a equação de estado gás ideal. A equação de estado do gás ideal, tá? O que é uma equação de estado do gás ideal? Se a gente tem que, numa transformação gasosa, a gente sabe que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura sempre é constante, certo? Tanto para o estado inicial quanto para o estado final, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura é sempre constante. A gente pode atribuir essa constante, o que a gente chama de N vezes R. Então, a gente fala que essa constante aqui vale N vezes R. O que é N? N é o número de mols presente no gás. Seria o número de partículas presentes no gás. Esse N se chama número de mols. Vocês já viram mol em química? Eu acho que sim. É assim. O que é mol? Mol é uma quantidade de partículas. O mol é uma quantidade de partículas. É uma quantidade de matéria que tem presente ali no gás. Então, a gente pode fazer N, que é o número de mols, vezes R. O que é esse R? Esse R se chama constante universal dos gases. Constante universal, que vale para todos os gases. Tá? É uma constante universal dos gases, vale para todos os gases. Tá? Então, nós ficamos com P vezes V dividido por T é igual a N vezes R. E aí eu vou arrumar isso aqui. Eu só vou passar o T multiplicando. Se eu passar o T multiplicando, a gente chega numa equação que talvez vocês já tenham visto, que é P vezes V é igual a N vezes R vezes T. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. É o que as pessoas chamam de puta véia não rejeita tarado. Então, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Puta véia não rejeita tarado. É o que a maioria das pessoas usa para decorar. Certo? Isso aqui, quando que a gente vai usar essa equação? Quando que eu vou usar P vezes V igual a NRT? Quando você não tem uma transformação. Isso aqui vale para qualquer estado. Não precisa de uma transformação, não precisa nada variar. Você pode pegar um estado inicial do gás, por exemplo, aí você pode fazer PI vezes VI é igual a N vezes R vezes TI.
Vamos supor que você tem o P e o V e quer calcular o T. Você tem o P e o V e quer calcular o T. Se você souber o N e o R, você pode calcular o T, por exemplo. Então, você não precisa de uma transformação. Ou se você tem, por exemplo, você tem um estado, se você tiver o P, o V, o N e o R, você calcula o T. Agora, vamos supor que você quer calcular a pressão do gás. Mas você tem o N, o R, o T e o V. Você calcula a pressão. Tudo bem? Você pode calcular qualquer um dos três das variáveis se você souber o número de mols e quanto vale. Qual que é o valor do R? O R, geralmente, o exercício te dá. O valor do R é um valor tabelado, é constante. Isso o exercício sempre te dá. O valor do R é 8,3 no sistema internacional. 8,3 joules por mol Kelvin. Ou 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Esse aqui é no sistema internacional. Esse aqui é fora do sistema internacional, porque usa atm litro. Se você tiver pressão em atm, volume em litro, você vai usar esse aqui. Então, esse aqui você vai usar quando você tem a pressão em atm, o volume em litro. Esse aqui você vai usar quando você tiver pressão em pascal, ou em newton por metro quadrado, e o volume em metro cúbico. Certo? Só que o exercício sempre vai te dar esse valor do R, tá, gente? O exercício sempre vai dar esse valor do R. Então, esse valor do R não precisa decorar. Não precisa decorar esse 8,3, nem esse 0,082, tá? Eu sei porque eu uso bastante. Mas o exercício sempre vai te dar esses valores, essas constantes. Isso é uma constante, o exercício tem que fornecer esse valor, tá bom? Então, não se preocupe em decorar isso. O que vocês precisam saber é essa fórmula aqui. P vezes V igual a N vezes R vezes T. O que é o P? É a pressão do gás. O que é o P? O P é a pressão. O que é o V? O V é o volume. O que é o T? O T é a temperatura. E o que é o N? É o número de mols. Esse número de mols, o exercício sempre vai me dar, eu vou ter que descobrir. Se você tiver, por exemplo, P, V, T e o R, aí você pode descobrir o número de mols, mas é muito raro ter um exercício que peça isso, tá? Geralmente ele te dá. Pensa comigo, essa fórmula tem 5 números aí, não tem? P, V, N, R, T. Tem 5 grandezas. O exercício tem que te dar 4 para você calcular a quinta, senão não tem como. Então, o exercício ele vai te dar 4 e você calcula a quinta. Certo? Eu vou ver se eu marco uma aula extra para a gente fazer exercícios, tá, gente? Infelizmente, não deu tempo de fazer hoje, mas deu para pegar bem a teoria? Vou ver se eu marco uma aula aí para a gente fazer exercícios sobre isso e fechar essa matéria, tá bom? Tem uma lista de exercícios, quem quiser ir fazendo, eu coloquei lá no drive de vocês. Quem quiser tentar os exercícios, mas eu vou fazer alguns com vocês, ó. Lá no drive de vocês tem uma lista que se chama lista de exercícios, gás e termodinâmica. Eu coloquei lá no drive, vou mandar no grupo também de vocês. Vocês podem fazer até o... Peraí, deixa eu carregar aqui. Calma aí que tá carregando. Foi. Ó, essa lista de exercícios aqui, vocês podem fazer do 1 até o 11 apenas, tá? Dá para fazer do 1 até o 11 apenas. Eu vou ver se eu marco uma aula extra para conseguir fazer alguns com vocês, tá? Mas se vocês tentarem fazer, vocês vão ver que não é tão complicado. Mas eu queria fazer alguns com vocês, vou ver se eu marco, tá? Até o 11 vocês conseguem fazer. Professor, lá na fórmula, o R significa o que mesmo? O R é a constante universal dos gases. É uma constante. Se chama constante universal dos gases. É uma constante que vale para qualquer gás.
Tudo bem? Ficou alguma dúvida, gente? Deu para entender bem a teoria? Mas entendendo a teoria, acho que fica mais fácil de resolver os exercícios. Vou parar o compartilhamento. Se quiser, pode parar a gravação, Marina. Vocês querem que eu toque um pouquinho?